a imprensa é um órgão sujo e porco, imundo. A imprensa militante, 95%, né, que são criados dentro das universidades. E quem mais representa isso é a Globo. A Globo realmente é um lixo. A Globo colocou as manifestações, as invasões aos três poderes por parte de manifestantes da direita, que, diga de passagem, não tem ninguém, organização nenhuma, são populares que revoltados com a situação, colocou como atos terroristas, atos antidemocráticos, bolsonaristas. Olha que o Bolsonaro tá nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o processo que está aí. E as pessoas deixaram bem claro que já não tem nada a ver com o presidente, tem a ver agora com moralidade, com endireitar o país, que não vão aceitar o que está acontecendo. A ditadura da toga e um presidiário, um bandido no poder. A Globo tratou isso como terrorismo. É curioso, né? É curioso. Globo e opositores. É curioso porque quando os tais antifas, black blocs, né? Black Lives Matter, saíram nas ruas botando fogo em tudo, quebrando, roubando loja, destruindo patrimônio público, botando terror em pessoas, matando pessoas inocentes até nas ruas, entrando em confronto com polícia, com tudo isso, pedindo pautas que ninguém sabe qual que é, né? Controvérsias. Engraçado que ele chamava tudo isso aí de protestos pela liberdade, por direitos, né? É bastante curioso. É bastante curioso o repúdio, né, da justiça. Vamos lembrar quando a dona Carmen Lúcia, ela deu uma decisão lá contra, né, o PT, MST, essa turma, jogaram tinta lá no prédio da porta dela, queimaram um ônibus na frente do STF, né, com ameaças sérias, né, de violência. E nada foi colocado, né, zíper na boca. Então, oposição, quando o MST e a imprensa junto, né, elas noticiam o que? Oposição. O MST, luta por classe, o sem terra, né, do Boulos. Boulos invadiu, botou fogo em pneu na rua, fez um tumulto, quebrou lá a Fiesp. Não, é direito por liberdade, eles estão lutando por direito da população, de moradia, de terra, disso, daquilo. Com foice na mão, arma, botando fogo, nas fazendas os caras matando animais, arrebentando com plantações. Isso tudo é democrático, né? Antifas, torcidas organizadas. Quem não lembra o protesto pacífico na Paulista, quando de elementos da direita, quando invadiu o mesmo local, torcedores organizados, né? Recentemente os bloqueios, torcida organizada indo para confronto, né? A gente sabe muito bem quem são esses sujeitos e o que eles fazem, né? Em estádios de futebol, nas ruas, na estação de trem, aeroportos, o caramba quatro, indo sem punição nenhuma. Esses aí são chamados de... Não, eles estão lutando pela democracia, contra o fascismo que se imperou no Brasil, né? Fascismo esse que não teve uma decisão fascista, uma decisão autoritária nos últimos 4 anos. Nenhuma. Pelo contrário, esse fascismo luta por liberdade e menos Estado, né? Que é o contrário dos tais defensores da liberdade ou da democracia. Então fica evidente o papel da imprensa, principalmente da Globo, né? Terroristas. Terroristas. Tava lá senhores de idade, crianças, pequenas crianças terroristas, né? Como tentou colocar uma vez o Alexandre de Moraes lá, que invadiu uma fazenda. Não, eles estão armados, fortemente armados, com granadas. Quando foi ver lá, tinha lá bandeirinha do Brasil, bandeira de Israel, criança, né, de 5, 6 anos, idoso, com crochê, com tapuer com bolo para distribuir para os protestantes. Então, pessoal, é muito importante a gente ficar de olho no sinal trocado, né? E a posição da imprensa nesse processo que a gente está vendo nos últimos, vamos supor, 10 anos aqui no Brasil, né? A imprensa é podre, a imprensa não é amiga da população. A imprensa, ela distorce a informação para passar o que ela quer, para que o sujeito acredite no que ele quer. Se ele diz que é terrorista, o sujeito menos informado, coitado, acha que é terrorismo. E ela não vai informar jamais o porquê do protesto, o porquê daquela reação do público. Já do outro lado, todo tipo de opressão que vem acontecendo, eles colocam como normal, como democrático, como as instituições. Então vamos repetir, não existem as instituições estão aí há 500 anos atrasando o Brasil.
colocando o peão para dentro do esquema, para ele continuar sendo o peão. E isso tudo eles conseguem através de artistas militantes, professores militantes de escola e principalmente com a imprensa. Porque até hoje, uma grande parte da população liga o jornal, acreditando que são pessoas sérias, imparciais. Não, meu amigo, não são pessoas sérias e imparciais. Eles são simplesmente militantes passando a visão deles, do que eles querem que seja, para manipular uma população que, coitada dela, não tem nem culpa, é feita de 70%, 80% de analfabetos funcionais. Olha uma coisa, sabe, mas não consegue raciocinar, não consegue construir um raciocínio para entender o que se passa. Aí precisa do auxílio da imprensa. E como eles se veem agora numa sinuca de bico, que cada vez menos pessoas estão seguindo eles, estão seguindo aqui canais como o nosso, estão seguindo streaming, estão seguindo a população vai passando um para o outro a informação correta, o que está acontecendo de forma correta, né? Quais são os perigos, qual é a verdade, né? Então eles vendo que essa migração está acontecendo, eles cada vez mais entram dentro desse sistema e estão lutando para quê? Para boicotar qualquer tipo de informação ou quem traga esse tipo de informação ao contrário do que eles querem, né? Ao contrário do que eles desejam para continuar manipulando a população. Então, quando a Globo chama de terrorista, a gente já imagina o porquê, né? E não se deixar levar. A Globo realmente representa a imprensa. Podre, militante, lixo.